Pois é, parece um paradoxo, né? Aqueles alimentos que a gente vê como o símbolo de uma vida saudável, frutas, mel, sucos, podem, para algumas pessoas, ser a fonte de um desconforto enorme. Vamos entender direitinho por que isso acontece. Essa é a pergunta que não quer calar para muita gente, que sente na pele essa baita contradição, passar mal justamente com aquilo que deveria fazer bem. E para quem vive isso, é muito importante saber que existe sim uma explicação científica bem clara. Bom, nessa nossa análise, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Vamos desvendar o que é de fato intolerância à frutose, diferenciar os tipos, entender o diagnóstico e, claro, o mais importante, como lidar com isso sem prejudicar a saúde. Vamos começar pelo centro do problema, pela própria frutose. Para entender o dilema, primeiro a gente precisa sacar como o nosso corpo lida com esse tipo de açúcar. Então, o ponto-chave é este aqui. A frutose é super natural, mas o nosso intestino tem um limite de quanto ele consegue absorver de uma vez. Não é como a glicose, que entra fácil. A frutose precisa de um sistema de transporte mais, digamos, exclusivo. E é aí que o problema pode começar. Ok, agora vamos mergulhar fundo, porque esta parte é talvez a mais importante de todas. O termo intolerância à frutose, na verdade, é um nome só para duas condições que são completamente diferentes. Causa, sintomas, gravidade, muda tudo. E olha só que diferença gritante. De um lado, a IHF, uma doença genética rara, seríssima, que afeta o metabolismo lá no fígado. Do outro, a má absorção, uma condição funcional bem mais comum, que é basicamente uma questão de logística do nosso intestino. Vamos analisar primeiro a forma mais grave. É importante dizer, ela é muito, muito rara. Aqui, o problema não está no intestino, e sim no fígado. É como se faltasse uma peça fundamental no motor do corpo. Sem essa enzima aldolase B, o organismo não consegue processar a frutose. Isso gera um acúmulo de uma substância tóxica que vai danificando vários órgãos. E os sintomas aqui são um verdadeiro sinal de alerta. A gente não está falando de um simples desconforto. São reações sistêmicas, gravíssimas, que aparecem em bebês assim que a frutose entra na dieta. É uma emergência médica, sem dúvida. Agora, vamos mudar o foco para o cenário que afeta uma parcela bem maior da população, e que provavelmente é a razão de muita gente estar acompanhando essa nossa conversa. Pensa numa estrada com poucas cabines de pedágio abertas. Se chega um monte de carro de uma vez só, o que acontece? Engarrafamento na certa. É exatamente isso que rola no intestino de algumas pessoas. A capacidade dos transportadores, os GLUT5, simplesmente não dá conta, e o açúcar não é absorvido como deveria. E aí, para onde vai essa frutose que ficou presa no trânsito? Ela segue viagem até o intestino grosso. E lá ela encontra uma verdadeira festa de bactérias. Elas começam a fermentar todo esse açúcar, produzindo muito, mas muito gás, e ainda por cima puxando água para dentro do intestino. É essa combinação que gera todo o desconforto. O resultado daquela festa das bactérias é exatamente o que muita gente sente na pele: estofamento, gases, dor, diarreia. É tão comum que esses sintomas se confundem muito com os da síndrome do intestino irritável. Muitas vezes, a investigação de uma coisa acaba levando ao diagnóstico da outra. Certo. Já entendemos os dois mundos da intolerância à frutose. Mas e aí, como saber em qual deles uma pessoa se encaixa e, o mais importante, o que fazer sobre isso? Para IHF, a condição rara, o diagnóstico é genético, não tem muito segredo. Mas para má absorção, que é a mais comum de todas, o caminho é bem diferente. E aqui, atenção, nem todo teste serve. O teste de glicemia, por exemplo, não é muito confiável para isso. O que realmente funciona, o chamado padrão ouro, é o teste de hidrogênio no ar aspirado. Basicamente, ele mede no sopro o gás que foi produzido lá pela fermentação da frutose no intestino. É um retrato fiel do que está acontecendo. Essa é, sem a menor dúvida, a maior angústia de quem recebe o diagnóstico de má absorção. Aquele medo de ter que abandonar para sempre alimentos que são tão naturais e nutritivos. Felizmente, a resposta para essa pergunta costuma ser um sonoro não. O segredo não é cortar tudo, mas sim se tornar uma espécie de detetive do próprio corpo. É pura estratégia, identificar o seu limite, combinar a fruta com outros alimentos e escolher aquelas frutas que já tenham um equilíbrio melhor de açúcares. O objetivo é manejar, não eliminar. E por que esse manejo inteligente é tão fundamental? Porque a alternativa, que é uma restrição severa e feita por conta própria, pode acabar sendo bem perigosa.
Olha só o tamanho do risco. Na tentativa de resolver um problema digestivo, a pessoa pode acabar criando um problema nutricional muito maior, com o risco de faltar nutrientes essenciais como vitamina C, ácido fólico, zinco, fibras, tudo aquilo que é superabundante em frutas e vegetais. Então, a mensagem aqui é muito clara. Se autodiagnosticar e sair cortando alimentos é uma furada, é um tiro no pé. A orientação de um bom profissional é o que vai fazer toda a diferença para encontrar o equilíbrio, aliviar os sintomas, sem comprometer a saúde. No final das contas, toda essa jornada para entender a má absorção de frutose nos ensina algo muito maior sobre saúde, né? A questão não é criar listas de alimentos proibidos. A chave é aprender a ouvir o próprio corpo e personalizar a alimentação para achar um equilíbrio que seja bom, que seja nutritivo e que, acima de tudo, traga bem-estar.